Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório, né? Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam: conservar o são e protegê-lo, para que se não corrompa. Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Antônio, como também as devem ter as de todos os pregadores: louvar o bem, repreender o mal. Louvar o bem para o conservar, repreender o mal para nos protegermos dele. Não cuideis, peixes, que isto pertence só aos homens. Não, porque também nos peixes tem o seu lugar. Quando Cristo comparou a sua igreja à rede de pescar, disse que os pescadores lançaram fora os maus e recolheram os bons. E onde há maus, onde há bons, há que louvar, há que repreender. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas virtudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. E desta maneira satisfaremos as obrigações do sal, que melhor será ouvi-las vivos que experimentá-las depois de mortos. Começando, pois, pelas vossas virtudes, irmãos peixes. Bem vos poderia eu dizer que entre todas as criaturas viventes, sensitivas, vós fostes os primeiros que Deus criou. A vós criou primeiro que as aves do ar, a vós primeiro que os animais da terra, e a vós primeiro que ao próprio homem. Ao homem deu nosso Senhor o poder, deu o domínio sobre todos os animais dos 3 elementos. Os primeiros nomeados foram os peixes. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os peixes os maiores. Que comparação têm em número as espécies de aves e animais terrestres com as dos peixes? Que comparação têm na grandeza o elefante e a baleia? Por isso Moisés, cronista da criação, calando o nome de todos os animais, somente a ela, somente a baleia nomeou. Estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração, de vossa grandeza vos puderam dizer: ó peixes, mas isto é lá para os homens que se deixam levar destas vaidades. E é também para os lugares em que tem lugar a bajulação, e não para o púlpito. Continuando, pois, com os vossos louvores, a primeira coisa que se me oferece aos olhos hoje, irmãos peixes, é aquela obediência com que chamados acudistes e ouvistes a palavra de Deus da boca de seu servo Antônio. Ó grande louvor verdadeiramente para os peixes, e grande afronta e confusão para os homens. Os homens perseguindo a Antônio, querendo o lançar da terra e ainda do mundo, se o pudessem. E por quê? Porque lhes repreendia os seus vícios, porque lhes não queria falar à vontade e condescender com seus erros. E ao mesmo tempo os peixes acudindo à sua voz e escutando com silêncio, com sinais de admiração, assentimento, escutando o que não entendiam, como se tivessem entendimento. Ora, quem olhasse nesse passo para o mar e para a terra, e visse na terra os homens tão furiosos, obstinados, e no mar
os peixes tão quietos e tão devotos, que havia de dizer? Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens. E os homens não em peixes, mas em feras. Ora, o homem deu ao Nosso Senhor o uso da razão, não aos peixes. Mas, neste caso, os homens tinham a razão sem o uso. E os peixes tinham o uso sem a razão. Grande louvor mereceis, peixes, por este respeito, por esta devoção que tivestes com os pregadores da palavra de Deus. E tanto mais, quanto não foi somente esta vez em que assim o fizeram. E a Jonas, pregador do mesmo Deus, embarcado em um navio, quando se levantou aquela grande tempestade. E como trataram os homens? Como trataram os peixes? Os homens lançaram-no ao mar para ser comido dos peixes. E o peixe que o comeu levou-o vivo à praia para que lá pregasse, lá salvasse aqueles homens. Vede, peixes, e não vos venha vanglória, quanto melhores sois vós que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas para o levar vivo à terra. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, se não domam e nem domesticam. Dos animais da terra, o cão é tão doméstico, o cavalo tão sujeito, o boi tão serviçal, o macaco é tão amigo ou tão lisonjeiro, e até os leões e os tigres com artes e com benefícios se amansam. Dos animais do ar, afora aquelas aves que se criam e vivem conosco, o papagaio nos fala, o roxinol nos canta, o açor nos ajuda, nos recreia, o falcão. E até as grandes aves de rapina, encolhendo as unhas, conhecem muito bem a mão de quem lhes dá o sustento. E os peixes? Os peixes lá vivem nos seus rios, nos seus mares, lá mergulham nos seus pegos, lá se escondem nas suas grutas, e não há nenhum tão grande que se fie do homem, nem tão pequeno que não fuja dele. Eu não condeno. Não condeno, antes louvo muito os peixes por este seu retiro. E me parece que se não fosse a natureza deles, seria grande prudência. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato, familiaridade com eles, Deus vos livre. Se os outros animais, os da terra, os do ar, querem ser seus familiares, façam-no. Façam-no muito embora, que com suas pensões o fazem. Cante-lhes ao homem o roxinol, mas na sua gaiola. Diga-lhes ditos o papagaio, mas na sua corrente. Faça-lhes macaquices o mono, mas no seu cepo. Contente-se o cão de lhe roer o osso, mas levado onde não quer pela trela. Preze-se o boi de que lhe chamem formoso, é boi fidalgo, formoso com o jugo sobre o pescoço, a puxar pelo carro e pelo arado. Preze-se o cavalo de mastigar freios doirados, mas debaixo da vara, debaixo da espora. E se os tigres e os leões lhe comem, sim, a ração que não caçaram no bosque, sejam presos e encerrados com grades de ferro. E entretanto vós, peixes, longe dos homens e fora destes floreados, vivereis só convosco, sim, só, mas como peixe na água.